Afinal, você sabe o que é política e como ela está relacionada com a cidadania? Esse é o Arthur Constantino, aluno do segundo semestre do curso de Direito, e eu gostaria de saber, Arthur, o que é política para você? Bom, a definição de política que eu adoto no meu pensamento pessoal é a de Aristóteles, de que a política é o conjunto de instituições que regem uma determinada sociedade. Nesse sentido, eu sou contra a definição mais weberiana, que ele pega do Maquiavel, de que a política é um jogo de poder entre os entes que governam um determinado país, um determinado território. Por quê? Porque esses entes, para que eles consigam essa hegemonia, seja ideológica, seja de qualquer tipo, eles necessitarão utilizar as instituições daquela sociedade, as instituições que regem o cotidiano daquela sociedade nos seus mais diversos âmbitos. Então é por isso que a definição de Aristóteles ela pode ser considerada a mais abrangente nesse sentido, porque ela engloba todo o modo como a política funciona, o judiciário, o legislativo, o executivo, porque de um modo ou de outro haverá relações de poder entre esses entes. E é sobre isso que a ciência política ela sempre se esforçou para definir qual é a melhor relação de poder possível a existir entre esses entes. Porque, afinal de contas, mesmo aqueles que não estão ligados à política, se eles quiserem adquirir um poder que Max Weber chamaria de político, eles precisarão da sua influência dentro das instituições ou angariar essa influência dentro dessas instituições para que eles consigam esse poder dentro da sociedade. Esse é o Yuri Almeida, estudante do segundo semestre do curso de Direito e Ciências Políticas. Yuri, o que é política para você? Bem, eu gosto muito de definir o conceito de política com base em dois autores principais e muito importantes, tanto para a ciência política quanto para o direito, que é o João Ubaldo Ribeiro e o Schmitter. E política, para esses dois autores, se a gente for fazer um paralelo entre eles, significa primeiramente o exercício do poder, bem como as relações do poder, as relações que permeiam esse exercício. E além disso, ela também é a resolução pacífica dos conflitos, desses impasses, para não gerar conflitos armados. E além disso tudo, política baseia-se na formulação de políticas públicas, por exemplo, e também na canalização de interesses, tanto de um grupo, definido, tanto de um coletivo. Então, para mim, essas definições simples e sucintas definem exatamente o que é política e esses autores corroboram para essa atribuição. Muitas vezes, quando alguém pede para a gente definir política, a primeira coisa que vem à nossa mente é o grupo de pessoas que, de algum modo, toma as decisões por nós, né, no âmbito da coletividade. Então, a gente pensa muitas vezes só o político profissional, ou a atividade política profissional. A gente que mora aqui em Brasília fica muito com a ideia de pensar a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes. Mas, na verdade, a palavra política, no sentido, né, que os gregos davam ao termo, são os assuntos que dizem respeito ao mundo da cidade, então, que seria a nossa existência coletiva, né? Ao longo dos tempos, esse sentido do pertencimento ao coletivo, o que é da nossa alçada privada, do mundo da casa, né, como os gregos diziam, e do mundo da cidade, ele vai se alterando. Assuntos que uma vez já eram considerados assuntos de relevância pública deixaram de ser e foram para o mundo privado e vice-versa, né? Então, hoje, quando a gente pensa política, para além da política profissional, é importante que a gente entenda como que a política faz parte da nossa existência, como a política é importante, inclusive, para garantir a nossa existência privada, né? Como que ao longo do período moderno, a gente começou a pensar em direitos individuais, né, nas garantias das liberdades individuais, como isso passou, inclusive, né, por um processo político, e é a política que nos garante a nossa liberdade individual, a liberdade de manifestar os nossos descontentamentos, estabelecer nossas prioridades. Isso pode ser feito de maneira mais ativa, em questões que podem ser resolvidas em espaços menores, ou onde uma atividade política decisória pode ser com a participação direta dos próprios sujeitos envolvidos, ou precisamos de mecanismos de representação,
né? Porque na maior parte das vezes são questões que envolvem muitas pessoas e questões complexas que a gente teria dificuldade de colocar todo mundo para debater numa ágora, né, ao mesmo tempo. Então, embora a gente tenha se acostumado com esse formato de representantes políticos, sempre é importante lembrar a necessidade do nosso engajamento, né, e a nossa percepção de que tudo, em alguma medida, pode ter uma dimensão política ou começar a perceber melhor. A nossa Constituição de 88, ela já traz, logo no início, né, a ideia de que o Brasil é um Estado democrático de direito que tem como fundamento, além da soberania, também, né, a cidadania, também o pluralismo político. Então a gente vê que tem essa preocupação de assegurar um modelo de uma política democrática onde a diversidade de ideias, o respeito ao pluralismo, ele vai estar garantido no texto constitucional. E a gente tem também artigos, né, tem um artigo mais à frente, o artigo 14, que já estabelece o que são mecanismos de democracia semidireta, que possam instigar os cidadãos brasileiros a ter uma participação mais ativa, né? Então uma cidadania mais ativa em processos que são processos formais dentro da democracia representativa. Então lá no artigo 14 se fala da iniciativa popular, né? Que a gente pode fazer propor projetos de lei, se fala de plebiscito, se fala de referendo. Então a gente vê que o Constituinte também teve essa preocupação, além de outras, né, formas de participação que a gente pode ter e está assegurado, né, também a livre iniciativa para organizações da sociedade civil. Depois nós temos outros marcos legais para além da Constituição que hoje regulam, por exemplo, as parcerias entre Estado e sociedade civil, né? Porque com o aprofundamento do sistema democrático a gente tem cada vez mais entidades se mobilizando e também por questões relativas às mudanças do perfil do próprio Estado, como administração burocrática e processos de reforma administrativa que levaram a uma maior relação entre Estado e sociedade civil, né? Então, temos outros marcos legais que vão regular, por exemplo, as parcerias entre organizações não governamentais e programas de governo, né? Mas daí isso já são um marco que regula a sociedade civil, e não na Constituição. A política, ela permeia a nossa vida, né? Então, o fato, inclusive, de a gente ter essa mudança de temas que antes não eram considerados temas de relevância pública ou que a cidade não deveria se preocupar, a gente percebe como essas mudanças, que são, em alguns casos, bastante recentes, elas alteram o modo como os sujeitos são integrados, ou como, dentro de uma comunidade, como as suas liberdades, as suas especificidades são também protegidas, né? Eu acho um exemplo bastante interessante é pensar a legislação para as pessoas com deficiência. Até pouquíssimo tempo, a gente não tinha nenhuma discussão pública sobre a necessidade dos espaços se adequarem, né? Então, ficava sempre um peso sobre o próprio indivíduo. Se o indivíduo tinha, por exemplo, um problema de locomoção, ele que se virasse, ou não frequentava o lugar, ou simplesmente que desse seu jeito. Então, era considerado um assunto privado, era um problema daquele indivíduo, daquela pessoa. A partir do momento que eu politizo essa temática, começo a entender que não é questão do indivíduo se adequar, mas eu tenho uma comunidade, como comunidade eu preciso entender o direito de todos circularem, o direito a ir e vir é um direito que está colocado para todo mundo. Então é um ambiente que precisa se adequar. Então legislações, por exemplo, de acessibilidade, não só no Brasil, isso o mundo afora, são legislações bem recentes a partir do momento em que esse tema ganhou, então, uma conotação política, né? Porque se pensou isso como uma questão da comunidade. Infelizmente, quando a gente usa o termo que algo precisa ser politizado, que seria, então, dar relevância à questão coletiva, à dimensão coletiva desse problema, as pessoas veem isso como uma visão negativa, né? No nosso dia a dia, infelizmente,
a política ela ganhou uma conotação extremamente pejorativa. Então, quando alguém fala politizar, parece que é porque algum grupo quer tirar vantagem, né? Ou algum grupo quer simplesmente mostrar como aquilo pode se transformar em voto, ou a política ser associada à corrupção, a roubo, algo assim. Então, há uma necessidade de resgatar a política também como um processo importante no nosso dia a dia, mas diferente do que talvez alguém possa ter a ideia de que agora nós falamos mais de política do que falávamos talvez há 20 anos atrás, se a gente pegar no Brasil. Mas não sei se na verdade está se falando, né? O que a gente vê é um processo bastante polarizado e o que não tem é justamente o respeito à pluralidade, né? A gente vê embates cada vez mais acirrados e não por argumentos, de fato, que seriam argumentos políticos, né? O que a gente vê muitas vezes são visões de mundo permeadas por discursos, às vezes, extremamente religiosos ou dogmáticos, né? E que não vão no sentido da política como uma esfera autônoma, de fato, de debate, né? Ou essa busca de debater a política por critérios racionais estabelecidos no ambiente da cidade, e não por visões de mundo que sejam marcadas, né, por algum tipo de lealdade de fora da discussão pública. Quando a gente fala em cidadania, né, cidadãos ativos, muitas vezes a gente pensa só um momento eleitoral, por exemplo, né? Então, esse exercício da cidadania que é importante, né, o voto, a possibilidade de eu me filiar a partidos, né? Mas, por outro lado, também é importante resgatar esse sentido da cidadania como pertença à cidade, né? Nós vemos, assim, temos nos últimos tempos, nas últimas décadas no mundo, né, uma ideia de que a gente vai assumir que a política é, na verdade, algo que precisa estar a serviço desses indivíduos. Nós tivemos isso vem desde o período moderno, mas é muito exacerbado nas últimas décadas, a ideia da centralidade do direito individual, né? Então, é óbvio que é importante a gente ter os direitos individuais assegurados, mas tem todo um movimento de resgate de uma cidadania que lembra que nós somos seres coletivos também, ou que existem bens coletivos que precisam ser preservados, cuidados, com uma cidadania ativa, e que podem não estar mobilizados por uma lógica individual. Então, a gente vê, por exemplo, uma cidadania hoje engajada com as questões ambientais, né? Quando eu estou pensando uma questão ambiental, eu estou pensando geracional, né? Não estou pensando para as consequências só do meu tempo de vida, eu estou pensando nas gerações seguintes. Então, isso me faz pensar na coletividade, né? Eu estou pensando a importância dos bens coletivos que nós estamos usufruindo, a água, o ar, né? Então, o nosso, né, pertencimento à cidade, ele tem que ir além simplesmente de esse cálculo que a gente diz utilitário, né? O que eu vou ter como vantagem, né? Hoje uma cidadania ativa, ela diz, para além do que eu posso usufruir, eu tenho que pensar como cidadão, né, uma dimensão muito mais ampla do que só o quadradinho onde eu moro e o meu tempo de vida, que em termos de planeta é muito pequenininho. Ultimamente tem se falado muito em ideologia, né? Algum tempo atrás até se falava que as ideologias tinham morrido, era a crise das ideologias, e a gente tem visto esse termo aparecer cada vez mais. Sempre recomendo voltar ao verbete lá do dicionário do Bobbio, de ideologia, que ele lembra para a gente o sentido fraco e o sentido forte, né? Então, a ideologia acaba sendo muito utilizada no senso fraco do termo, né? Que a gente diz a ideia do senso comum de que a ideologia é aquilo que fundamenta, né? Ou que são os óculos com os quais eu estou enxergando a realidade, cada indivíduo, né? Então, acho que isso é um pouco, de fato, o que a gente tem visto no dia a dia, né? As pessoas estão dentro de orientações ideológicas bastante fechadas, cada um olhando o mundo por aquele viés de um conjunto de ideias, que não são necessariamente ideias políticas, né? Quando a gente pensa
no debate, por exemplo, que os marxistas fizeram sobre ideologia, e aí a gente entra na ideia de que esse conjunto de valores, de ideias de um determinado momento, muitas vezes são, muitas vezes não, para os marxistas são ideias que são controladas pela classe economicamente dominante. Então, aquela consciência que o indivíduo tem do seu espaço, ou o modo como ele está vendo o mundo, nesse sentido é uma falsa consciência. Então, essa é uma outra discussão que a gente tem visto sobre a visão de ideologia, mas eu imagino que aqui, para as discussões que vocês estão fazendo no âmbito do projeto integrador, tem mais a ver de como a gente consegue identificar conjuntos de ideias que os indivíduos reproduzem, né, como sendo, muitas vezes, a sua própria visão de mundo, ou a ideia de como, quais são os elementos principais que orientam a minha percepção do meu lugar no mundo e como o mundo ao redor se apresenta para cada um. Olá, essa é a Micaela Toshiaki, estudante do segundo semestre do curso de Publicidade e Propaganda. Micaela, o que é cidadania para você? Cidadania para mim é a conscientização de ser cidadão na sociedade brasileira. Olá, meu nome é Martin, eu sou cientista político e atualmente professor da disciplina Ciência Política, ou melhor, Fundamentos da Política do Estado, aqui no Uniceub. Professor, qual é o conceito de cidadania? Então, quando a gente fala sobre cidadania, normalmente a gente fala sobre direitos e deveres que vêm a partir do desenvolvimento do sistema democrático ao longo dos últimos, 300 anos no Ocidente. Aí, normalmente, a gente tenta dividir esses direitos em direitos de primeira, segunda e terceira geração, ou seja, direitos civis, políticos, sociais e, na sequência, direitos difusos e coletivos, ou seja, a gente passa de direitos individuais mais vinculados a uma ideia liberal, direitos privados, para direitos políticos, ou seja, para direitos de participação, e na sequência para direitos coletivos ou difusos que dizem respeito, por exemplo, ao meio ambiente, ou à própria questão da internet, por exemplo. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar mais a cidadania em termos de direitos civis, políticos e sociais, que é uma mistura de direitos de primeira e segunda geração, ou seja, um cidadão completo seria um cidadão que tem posse e exercício prático, ou seja, não somente formal, no sentido de estar na lei, estar na Constituição, mas fundamentalmente tem a possibilidade de exercitar esses direitos, ou seja, não é só, perdão pelo joguinho de palavras, o direito a ter direitos, mas o direito a exercitá-los na prática, que é uma coisa que, tanto no Brasil como em outros países no mundo, agora está um pouquinho em ameaça, porque formalmente, sei lá, na Rússia, formalmente o pessoal tem direito a votar, desde que você vote no Putin. Então tem uma questão mais além de simplesmente ter posse de direitos, mas também a questão de exercitá-los na prática, que é um elemento fundamental da democracia. Basicamente vai nessa linha. E, professor, como é a cidadania na Constituição? Então, a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã justamente por conta disso, ou seja, nessa linha, principalmente pela nossa experiência autoritária depois da ditadura, a nossa Constituição foi criada para garantir e proteger os cidadãos em seus direitos. Isso fica explícito no decorrer dela como um todo, mas a gente tem momentos específicos, principalmente dos artigos 1 ao 16, se eu me recordo, ou seja, a gente tem o estabelecimento de não somente os princípios fundamentais que regem a democracia brasileira, mas direitos específicos, inclusive os políticos nesse sentido, para além do mais conhecido, que é o artigo 5º da Constituição. E na sequência, lá a partir do artigo 193, a gente tem uma especificação de direito. E na sequência, lá a partir do artigo 193, a gente tem uma especificação de direitos mais sociais, em termos de previdência, trabalho, saúde, educação, ou seja, nessa linha a gente tem uma consolidação de direitos particularmente clara na nossa Constituição. E a ideia, novamente, é que muitas das vezes eles estão formalmente emplacados, mas fica um pouquinho difícil de aplicar tudo na prática, ou seja, de acordo com o artigo 196, todo santo brasileiro tem direito à saúde. Só que o que isso quer dizer na prática?
Aí que entra, por exemplo, o papel não somente dos poderes executivo e legislativo para implementar, em especial do executivo em termos de políticas públicas, mas cada vez mais do judiciário. E aí entra toda uma discussão sobre ativismo judicial, de como efetivar esses direitos na prática para além da sua previsão constitucional formal. Bom, professor, em que a cidadania influencia na vida dos cidadãos e a sua importância? Como é ser um cidadão político? Então, a ideia da toda a discussão de direitos vinculados à cidadania, mas ao mesmo tempo dos deveres vinculados à cidadania, é justamente possibilitar uma vida em sociedade, não vou falar sem interferência do Estado, mas numa proteção dos cidadãos perante o restante da sociedade. Isso é um elemento contratualista liberal básico, de que eu tenho direitos e eu sou cidadão na medida em que eu tenho garantias de que nenhum de vocês vai violar os meus direitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de nos proteger contra o Estado. Ou seja, a própria ideia de direitos é permitir que o cidadão viva em sociedade sem perigos ou sem riscos à sua sobrevivência, mas também a toda a sua gama de direitos estabelecidos. Mas, ao mesmo tempo, isso mais ainda no Brasil, a gente está acostumado a lidar só com direitos. Ou seja, todo mundo tem direito a alguma coisa, mas a gente esquece que tem deveres também. Ou seja, beleza, sem querer entrar em discussões político-ideológicas nessa linha, mas é direito do cidadão se manifestar politicamente, mas ele esquece que é dever dele respeitar os direitos de ir e vir dos outros, a exemplo do que a gente tem visto recentemente, até passagem em relação a bloqueios de caminhoneiros depois do processo eleitoral. Então, novamente, beleza, você tem o direito de fazê-lo, você tem a liberdade de fazê-lo, mas a sua liberdade se choca com a liberdade dos outros, então a gente tem que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Então, o papel e a importância da cidadania é a gente conhecer nossos direitos e saber exercitá-los. Não somente no sentido de eu tenho direito, eu vou te atropelar no meio do caminho. Não, eu tenho direito, você tem um direito, a gente tem que se respeitar reciprocamente. E nessa linha, isso vale tanto para os direitos civis como para os direitos políticos, ou seja, tanto para os direitos que garantem a nossa interação saudável em sociedade, como no direito que a gente tem, nesse contexto, para mim também um dever de interagir com nossos representantes eleitos. Agora, deixando muito claro também que o direito político não é somente direito ao voto, ou seja, com base nessa sua pergunta de como ser um bom cidadão em termos políticos. Essa questão de, primeiro, o voto é essencial. Agora, não é só o voto, não é só o ato de você ir lá apertar um botãozinho na urna. É todo um processo que te leva a isso. Ou seja, todo o contexto de preparo, de pesquisa, de você correr atrás e conhecer o seu representante ou aquele que virá a ser seu representante. Então, nessa linha, tanto previamente como posteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter muito carinho com isso. Que em termos de jargão técnico, a gente chama isso de accountability, que é a ideia de prestação de contas ou responsabilidade que tanto nós, enquanto cidadãos, temos, como os políticos eleitos têm para com a gente. Ou seja, de uma cobrança recíproca, de que a gente cobra e eles estão dispostos a arcar com os custos da sua atividade. O que é, novamente, infelizmente, uma coisa que no Brasil a gente não está muito acostumado a fazer, porque os nossos políticos, principalmente em funções executivas, mas legislativas também, sem entrar no mérito da judiciária agora, se sentem no direito também, já que a palavra é direito hoje, de fazer o que eles bem entenderem, sem qualquer tipo de cobrança, porque afinal de contas eu estou aqui, quem você é para me cobrar. Mas, ao mesmo tempo, isso é um perigo para a manutenção da democracia e para nossa própria cidadania. Então, nessa linha, um bom cidadão, em termos de política, é aquele que não somente vota, mas cobra, corre atrás. E, principalmente, não entra em discussões, como eu diria, tribais. Porque, infelizmente, até pelo que a gente viu nessas eleições, a gente não está falando sobre discussão de projetos, a gente não está falando sobre políticas públicas, o que seria melhor para o país. A gente fica numa batalha tribal de eu te odeio, morra. O que, novamente, para o exercício da cidadania, num sistema democrático, não é lá muito interessante. Então, para sermos bons cidadãos nesse sentido, a gente tem que ter uma atividade mais ampla, não somente de questionar, mas, consequentemente, hoje em dia, é a questão das fake news. Justamente porque as pessoas reproduzem certas informações que não têm a menor base.
Aí, com base nisso, elas formam sua convicção e tentam atropelar o restante da sociedade. Ou seja, para mim, novamente, é uma questão tanto de exercitar o voto, como ir além dele. Justamente saber que a política e a cidadania não se restringem somente àquilo, mas é um conceito muito mais amplo que vincula todos nós como sociedade. Então, se a gente não conseguir ser cidadão nesse sentido, cara, fecha a lojinha. Fecha a lojinha, o último apaga a luz e vamos para casa, porque de nada adianta.